Oi pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Cury e hoje eu vou falar um pouco sobre a relevância e a importância que a internet tomou então durante essa pandemia. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que antes da pandemia nem todo mundo valorizava a internet como deveria, né? As pessoas acabaram muito dependentes de redes sociais e não se davam por conta assim, como é difícil produzir conteúdo, como é importante poder ter ferramentas digitais para conseguir se comunicar, e isso tudo mudou com a pandemia. Então, eu percebi o seguinte, que, em primeiro lugar, né, vendas online, pessoas tinham ainda algumas ressalvas com relação a fazer compras online, e as pessoas tinham pouco conhecimento de como funciona o processo de fazer uma compra online, e pessoas que produzem produtos também tinham dificuldade em promover vendas online. Isso tudo mudou bastante, né, e se tornou então muito relevante a questão da possibilidade de fazer compras online, assim como também a possibilidade de usar ferramentas, mecanismos que permitam fazer a cobrança, como por exemplo ferramentas como o PayPal, como o PagSeguro, que permitem então que você rapidamente implemente, por exemplo, ou uma loja online, ou até mesmo fazer vendas através de um aplicativo como o WhatsApp, né, se torne muito mais fácil, intuitivo, e isso então é uma coisa que mudou bastante nesse primeiro momento de internet, né? As pessoas então realmente começaram a conhecer muito mais a questão do e-commerce, né, que é então toda essa parte da venda online. Isso é super importante porque isso permite que uma grande fatia da economia, né, tenha uma guinada, né? Não só agora empresas gigantes, como por exemplo as americanas, né, como o Amazon, tenham possibilidade de vender para as pessoas, como também pessoas que são pequenos produtores, pequenas pessoas que fazem produtos caseiros, também estão achando na internet maneiras de promover vendas, né? Então isso é muito interessante, e a questão então de conseguir fazer todo esse comércio digital na internet, né? Pessoas que nunca antes, por exemplo, haviam pago, sei lá, um boleto com um aplicativo de banco, então agora estão começando a ver que o celular, o mobile, ele é uma ferramenta muito potente, né? Ele permite fazer muitas coisas que não só acessar redes sociais e WhatsApp, né? Então, isso é um avanço em termos de conhecimento, mas claro que a internet ainda tem muito a oferecer para as pessoas, né? Mas o fato das pessoas terem que utilizar a internet para bem mais coisas do que apenas usar redes sociais, coisa que muitas operadoras ofereciam gratuitamente para todo mundo, né? Então vamos supor que você assine um plano de operadora, você ganha um limite ali de pacote para usar a internet, que, ou seja, assistir vídeos no YouTube, acessar sites, né, acessar bibliotecas online, acessar documentários, documentos, matérias, entrevistas, né, informações. Além de poder acessar essas informações, essas operadoras davam gratuitamente acesso ao Facebook e ao WhatsApp, que são duas ferramentas que são, de certa forma, um universo à parte dentro da internet, né? São um mundo próprio dentro da internet e um mundo restrito, né? Então muita coisa que está ali dentro você não tem como, através daquela própria plataforma, daquela ferramenta, conseguir realmente verificar se é verdade uma informação ou outra, coisa que influenciou negativamente as eleições nos Estados Unidos e também no Brasil recentemente. Porém, agora as pessoas tendo que utilizar a internet para fazer outras coisas, como por exemplo, até mesmo as próprias compras, pedir comida, chamar Uber, enfim, né, fazer negócios online, utilizar ferramentas como o Instagram, outras plataformas para publicar conteúdo, para conseguir gerenciar seu próprio site, né, conseguir então continuar operando na internet, continuar operando comercialmente. As pessoas acabaram tendo que então
realmente investir mais em internet, entender mais como a internet funciona para certas coisas. Isso é muito interessante porque isso permite que as pessoas então tenham pacotes de dados na internet que os permitam também começar a verificar a veracidade de informações. Isso é extremamente importante no mundo de hoje, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas no mundo que transmitem informações incorretas propositalmente, como a gente viu recentemente aí um padre falando que uma vacina estaria, então, com o vírus HIV, o que é, evidentemente, uma grande mentira, né? Mas as motivações do padre são políticas, né? Para estar fazendo isso, e é possível até que ele esteja recebendo dinheiro para isso, não duvido, né? Mas a questão é que agora a gente pode verificar essas informações, verificar a veracidade das informações. Isso é extremamente importante e é um diferencial muito grande que as pessoas precisam aprender a utilizar. E ferramentas como, por exemplo, o Android permitem que você fale com o celular e ele busque para você o que você precisa, né? Então, no momento que as pessoas se acostumarem a ter essa comunicação com o celular, que pode ser até por voz, elas vão aprender a encontrar informações de uma forma muito mais rápida. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, as pessoas estão evoluindo com relação ao contato com a internet. Então, quando existia pessoas que diziam, vai chegar um momento que o ser humano ele vai ser meio androide, né? Vai ser meio biomecânico, né, que vai se integrar então a tecnologia ao biológico, na biologia da humanidade, da composição do corpo humano, para conseguir ser mais rápido, ter mais ferramentas para resolver problemas e fazer coisas, né? Na verdade, nós já estamos meio que nesse processo, porque nós andamos, na verdade, com um robozinho no bolso o tempo inteiro. A gente pode não estar com ele acoplado diretamente no corpo, ou um chip no cérebro, como as pessoas costumam dizer, mas, ou como alguns filmes mostram, mas nós estamos caminhando num caminho onde nós temos, então, junto conosco, uma inteligência artificial que permite buscar informações do mundo inteiro. Então, nós temos muito mais recursos hoje em dia com o celular do que algum tempo atrás, e a pandemia tornou isso, então, muito mais visível, né? Tornou isso muito mais, as pessoas começam então a perceber muito mais a importância, a qualidade que tem a internet, e ao mesmo tempo a gente também começa a perceber outra mudança, né, que se torna bem nítida, que é a quantidade de pessoas que começaram a produzir conteúdo para a internet, de tudo que é tipo, seja conteúdo sensual, seja conteúdo de entretenimento, infantil, adulto, de esporte. Então a gente começa a ver que uma grande quantidade de profissionais que antes não tinham nenhum conhecimento, nenhuma técnica para produzir conteúdo, que não sabiam como funcionava uma gravação, muita gente que trabalhou em teatro por anos, mas nunca filmou, né? Muita gente que fazia circo, mas nunca filmou, muita gente que, enfim, trabalha com algum tipo de arte, nunca experimentou se comunicar através de uma lente, e isso começa então a mudar dramaticamente no momento que os recursos começam a ficar escassos para essas pessoas. Elas precisam então se dispor a participar aí de festivais, de editais culturais que permitem então que elas recebam dinheiro pela arte que elas produzem, que é uma forma de fazer a pessoa fazer a sua arte, divulgar a sua arte, ter algum produto de entretenimento oferecido pelo Estado ou pelo governo, e com isso ela recebe dinheiro. Muito bem, então a gente começa a ver então que artistas começam a atuar dentro da internet com uma força maior, e começam então a compreender também uma coisa que é muito importante para quem, como eu, trabalho com produção de conteúdo virtual, digital, que não é bem assim, né? Para produzir conteúdo. Conteúdo é uma coisa que exige assim, um certo planejamento, e até mesmo improvisar filmagens e coisas como eu faço aqui muito, exige também uma certa destreza e um certo desprendimento. Então, é um momento assim, de expansão da visibilidade das possibilidades que a internet tem para muita gente,
né, que começa a ver na internet uma possibilidade de fazer dinheiro, de ganhar exposição e de seguir fazendo as suas coisas, só que de outra forma. Então eu acho isso muito positivo nesse sentido. Não quero dizer que a pandemia seja uma coisa positiva, não há nada de positivo na pandemia, né? Mas em termos de internet a gente tem então essa evolução assim da capacidade cognitiva das pessoas de compreensão sobre a importância e a relevância que essa ferramenta tem para toda a humanidade. O que seria das pessoas se elas estivessem em casa agora sem ter acesso a nada, sem poder navegar na internet, sem poder ter acesso a vídeos, sem poder acessar aí, sei lá, um Netflix, um Amazon Prime para assistir vídeos, né? Elas ficariam completamente dependentes dos pacotes de televisão, né? Coisa que cada vez, pelo que eu entendo, estão sendo menos contratados, e sim, até mesmo as redes de televisão que têm a transmissão por TV a cabo estão oferecendo serviços que são online para as pessoas poderem assistir. Então, é uma tendência que não tem mais volta, né? E a verdade é que a gente precisa cada vez mais tentar investir nisso aí, né? Investir em melhorar a capacidade da internet, melhorar também a forma como as informações são distribuídas, principalmente as pessoas que ainda investem muito em colocar todo o seu conteúdo exclusivo em redes sociais, em sites que não são delas, né, a começarem a então compreender quanto é importante ter sua própria estrutura e poder publicar conteúdo. Isso era muito comum antes de ter redes sociais como do Orkut para frente ali, né, que as pessoas então buscavam ter seus próprios sites, tinham até projetos aí na internet que tinham ferramentas que permitiam que você criasse seu próprio site gratuitamente, né? Ainda tem hoje em dia muitos sites que oferecem esse serviço, mas é muito importante então que as pessoas hoje em dia comecem a retomar essa noção da importância que é estar presente na internet de uma forma realmente profissional, realmente tendo o controle do próprio conteúdo, e também que as pessoas percebam quanto que conteúdo é, de fato, o gargalo da internet, de várias formas. Primeiro, por causa que é muito difícil produzir conteúdo, né? Então, ter conteúdo e produzir conteúdo é algo que exige, né, dedicação ampla, né? Fazer uma coisa simples como eu estou fazendo aqui agora, falando com uma câmera, com um microfone, significa que depois eu vou ter que editar esse vídeo para juntar o áudio do microfone com o vídeo. Só isso já é um trabalho, né, a mais do que só falar, fazer uma conversa, né? Então, tudo que a gente produz para a internet exige muito trabalho e muita dedicação. Isso é muito interessante por causa que existem muitas pessoas que têm muito conhecimento para compartilhar, e isso permite que, então, de agora em diante, as pessoas comecem a ter acesso a todo esse conhecimento, o que é maravilhoso, porque antes as pessoas tinham aquele conhecimento, mas só se tu chegasse nela e conversasse com ela, tu ia ter acesso àquela informação. Agora, as pessoas estão compartilhando suas informações na internet, então isso quer dizer que tem um monte de gente com ideias maravilhosas, compartilhando ideias maravilhosas, compartilhando vídeos, pessoas que têm talentos para fazer as pessoas rirem, para fazer as pessoas chorarem, para fazer as pessoas refletirem, estão então investindo o seu tempo em produzir conteúdo para a internet, e isso é ótimo. Agora, a outra questão do gargalo da internet é a questão da banda, né? A questão da velocidade da internet para que todo mundo possa consumir. Então, existem lugares no Brasil, por exemplo, que a internet não chega nem a 2 megas, né? Existem locais aqui em Porto Alegre que a velocidade máxima permitida é de 15 megas. Então, a gente está muito atrasado com relação a todos os outros países, né, em termos de acessibilidade e velocidade de conexão, o que também prejudica para quem está produzindo conteúdo, por causa que na questão de produção de conteúdo significa, no caso de vídeos, fazer upload de gigas e gigas para dentro da internet, e se tu não tem uma conexão boa para fazer isso, já te impede de conseguir trabalhar. Então, uma pessoa, por exemplo, que está morando num local restrito, morando, sei lá, numa periferia que tem acesso restrito à internet, acaba ficando dependente de planos mais caros, acaba dependendo, tendo que pagar, gastar mais dinheiro para conseguir fazer a mesma coisa que qualquer pessoa que está num bairro nobre que tem acesso à internet facilmente. Então, existe também essa disparidade, né, essa desigualdade social que também fica muito aparente com relação a como a internet é disponibilizada e distribuída, né, e é importante levar isso em consideração, né, para quem produz conteúdo, entender como é difícil
né? Não só a parte da produção física do conteúdo, mas também da transmissão do conteúdo, fazer lives, né? Depende de uma conexão boa, depende de um link confiável, e em muitos lugares, até no próprio centro de Porto Alegre, é difícil de se ter isso, então isso atrapalha, inviabiliza muito trabalho, né? Então começa a se tornar também visível o quanto é importante ter uma estrutura forte para que a internet possa servir como ferramenta de trabalho para todo mundo, né? Então, call centers, por exemplo, que dependem de pessoas que trabalham em home office também sofrem com esse problema, porque se a pessoa está numa região, num local onde a conexão é ruim, ela não vai conseguir fazer um atendimento de qualidade para os clientes. Isso é extremamente importante, tu ter uma capacidade de comunicação ótima. Então, a gente começa a ver que equipamento é importante, que ter um equipamento bom, né, é importante, conseguir ter, por exemplo, um celular legal para gravar, uma câmera boa para gravar, ter uma iluminação boa, ter captação de áudio bom. A gente também começa a perceber que a qualidade da conexão é muito importante, e a gente começa a perceber que existem então essas lacunas ainda que precisam ser preenchidas em vários lugares do Brasil, e também nas grandes cidades que não têm estrutura ainda para receber um link de qualidade para a transmissão de conteúdo. E ao mesmo tempo a gente começa a ver então esse aumento de conscientização, finalmente, assim, de repente, da importância da internet. Tem um cabelo aqui. Então, é muito importante se dar por conta quanto é importante a internet nesse sentido, que ela facilita a vida de todo mundo, e se a gente usar ela de forma correta, a gente consegue, então, evoluir e melhorar a nossa situação. É impressionante, eu estou gravando às 2 da manhã e já teve buzina, já agora está passando uma ambulância aqui. É inacreditável. Tomara que fique tudo bem, né? Certamente essa ambulância está indo para ajudar alguém. Bom, o negócio então é esse, né? O que a gente precisa fazer agora é justamente facilitar, disponibilizar mais informações na internet de como utilizar a internet, que é uma coisa que eu percebo que também é muito difícil assim, para muitas pessoas. Elas têm dificuldades, claro que existem muitos grupos de compartilhamento de informações, mas é sempre importante que mais pessoas ensinem outras a fazer as coisas. E hoje eu sei que por causa da crise é tudo muito difícil, né? É muito difícil de tu conseguir, assim, ter, vamos supor, aulas gratuitas, já que está todo mundo, assim, precisando de dinheiro, então está todo mundo trabalhando, né, para dar aulas, mas eu também é preciso entender o outro lado, que tem muitas pessoas que não têm dinheiro nenhum para investir em nada, mas estão querendo evoluir no que elas fazem e evoluir na sua presença digital, né? Então, é isso, pessoal. Eu queria conversar sobre essa questão fundamental aí, que é a percepção da internet, e eu espero que isso continue, por causa que quanto mais as pessoas utilizam ferramentas que fornecem acesso à informação, maior a capacidade das pessoas raciocinarem, compreenderem, entenderem as coisas, entenderem como o mundo real está, e assim também acho que vale a pena pesquisar questões científicas, entender qual é o nível de conhecimento que a humanidade se encontra nesse momento, por causa que isso pode fazer muita diferença no momento que você vai ouvir aí qualquer discurso político ou religioso, ou qualquer debate que você comece a assistir. Você vai entender que existe alguém no debate que está falando a verdade, outro que está sendo, na verdade, sacana, né? Então, ter acesso à informação é muito importante, e quanto mais, assim, por exemplo, o governo e as entidades comerciais investirem em fornecer um serviço de qualidade e ampliar a capacidade de abrangência do acesso à internet, maior vai ser a capacidade do país de se recuperar dessa crise econômica, e das pessoas também conseguirem trabalhar de forma com maior qualidade no que elas estão fazendo, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.